Olá a todos e todas. Estamos começando então essa aula, do dia 20 de novembro de 2020, feriado que foi antecipado para maio, portanto hoje estamos em atividade normal. E a nossa atividade normal inclui essa videoaula e algumas outras atividades que estão disponibilizadas na plataforma, tá bom? Estamos iniciando agora a unidade de aprendizagem 7, que fala sobre novas tecnologias associadas ao recrutamento e seleção. Eu acho esse tema muito importante. Eu já venho falando um pouco sobre ele em cada uma das outras unidades, então falei um pouco sobre isso em recrutamento, em seleção. Na aula passada eu mostrei um processo seletivo, que foi um processo digital de uma empresa que está aí no mercado com essas ferramentas. E hoje a gente vai falar de outras tecnologias, outras empresas, outras ferramentas, porque o ensino é isso, a gente não pode se basear só naquele conteúdo tradicional, nos conceitos, que são importantes, por isso a gente já falou deles, mas também a gente tem que tentar falar sobre tudo o que está acontecendo no mercado, independente de estar defendendo aqui que todas essas tecnologias sejam adotadas por vocês de imediato. Muito pelo contrário, o que eu sempre defendo é que a gente saiba avaliar tudo que vão nos oferecer. E vocês, aqueles que já estão e os que vão estar ainda nos departamentos de RH das empresas, vão receber muitas ofertas de adoção de novas tecnologias, e eu espero que as aulas dessa unidade contribuam para que vocês saibam escolher melhor as ferramentas tecnológicas que vão incorporar nos seus processos seletivos e aquelas que vocês não vão incorporar porque não vão sentir o valor agregado ou a necessidade. Então esse é meu objetivo, falar de tecnologias, falar de empresas, de HR Techs, ou seja, startups, empresas novas dentro dos processos de RH, para que se conheça e para que a gente possa abrir uma discussão que vai continuar na próxima aula. Uma discussão que eu acho muito relevante nesse momento. E eu quero então que vocês comecem a refletir sobre isso, sobre essas tecnologias, para que elas servem e o que elas estão trazendo de valor agregado para os processos todos, especialmente o de recrutamento e seleção, que é o nosso assunto aqui. Então, para falar sobre essas novas tecnologias, ou talvez não tão novas, mas sobre essas tecnologias que estão sendo usadas nos processos seletivos, eu vou começar lembrando aqui algumas críticas que são feitas aos processos, Eu falei dessas críticas lá na unidade 2, quando a gente estava discutindo a questão do planejamento, Por que é importante planejar o processo seletivo. E é uma situação que acontece, é só você ouvir aí candidatos, que passaram por processos recentemente, e é muito comum você ouvir isso. Algumas etapas são muito longas, etapas que são cansativas, algumas vezes o excesso de etapas, a falta de aprendizado, ou seja, por mais que se aprenda alguma coisa no processo, esse aprendizado não é consolidado, ele não é utilizado para uma melhoria no processo seguinte, para um aprimoramento, para uma busca de qualidade maior. Então, o processo ele fica mecanizado e fica sendo repetido da mesma forma por muito tempo dentro das empresas, e muitas vezes o aprendizado não é aproveitado e fica no campo individual, Cada um aprende, mas ninguém socializa ou sistematiza aquilo que aprendeu. E a falta de comunicação,
Eu repito sempre isso, né, o quanto é importante a gente se comunicar com os candidatos, e muitas vezes não há comunicação, ou às vezes a comunicação é muito fria, muito formal, né, aquela frase que vocês já ouviram, já receberam por mensagem, que é o seu currículo permanecerá no nosso banco de candidatos. Muitas vezes é uma comunicação vazia, né? Está se dizendo isso, mas no fundo todo mundo sabe que isso não tem significado. É mais uma maneira formal de encerrar um determinado processo e não tem uma comunicação real, ativa, né, que proporcione aprendizado de todos os lados. E quando eu falo comunicação, é a empresa se comunicar com o candidato, né, e também receber o que ele quer comunicar sobre o processo, sobre a empresa, enfim, colaborando então com o item de cima aí, que é o aprendizado, e esse aprendizado que pode levar a essa melhoria nas etapas, diminuir essa lentidão, né? Esse excesso de etapas ou o excesso de desgaste das pessoas nas etapas que são aplicadas no processo seletivo. Bom, o que acontece, né, aí retomando também, né, todas as unidades que tivemos até agora, especialmente a 2, né, que falava lá, 1 e 2, né, que eu falei da importância do processo seletivo e a importância de planejar bem, porque as falhas nos processos seletivos, elas vão ser refletidas em várias coisas. Uma, vou começar de baixo para cima aqui, né, que é novos gastos, né, um processo seletivo. Então, o processo seletivo ruim, ele gera o quê? Processo seletivo. E aí, se você faz de novo um processo ruim, ele vai gerar mais processo seletivo, porque você não fixa as pessoas, né? Elas vão saindo por vários motivos, ou porque não tem uma aderência à cultura, né? E isso é uma coisa normal que aconteça. Então, você tem que verificar lá atrás, nem todo mundo tem os mesmos valores que essa empresa e vai se adequar, né, rapidamente aos valores dessa empresa. Então, você tem que verificar isso ou tentar verificar no processo seletivo. Ou também o desempenho ruim, né? Às vezes um processo seletivo baseado em competências, né, baseado em conhecimentos, ele gera a expectativa de que esse novo contratado vai ter um alto desempenho, vai ter um resultado, né, muito bom, e eventualmente isso não acontece, né? Então, quando a gente observa isso, rotatividade alta, ou na empresa toda, ou numa área específica, né? Essas saídas, né, que eu coloquei como abruptas, né, mas saídas repentinas, alguém chegar, né, sem que haja um motivo conhecido e pedir para se desligar da empresa, né? Ou caso desse tipo, né, falta de aderência à cultura, acontece até com a liderança, né? Líderes de uma determinada área que não tem o comportamento esperado, desempenho ruim. Quando você observa isso acontecendo, você como RH tem essa responsabilidade de investigar por que isso está acontecendo, né? E uma dica é investigar o processo seletivo. Como é que essas pessoas chegaram à empresa, né? Entender por que elas estão saindo e se estão saindo, por que entraram, né? E muitas vezes é lá no processo de entrada que já tinha alguma coisa estranha, alguma coisa inadequada, incompleta. Muitas vezes, isso é importante, você investigar seu processo de entrada. Agora, muitas vezes, a empresa, até por excesso de segurança, quando observa uma falha, começa a querer aumentar. Então eu vou colocar mais uma entrevista, eu vou colocar mais esse teste aqui, eu vou colocar mais coisas, né? E aí a gente tem que pensar no processo de planejamento, onde a quantidade de etapas, né, como eu já falei anteriormente, não vai refletir necessariamente em qualidade, né? E a responsabilidade do RH é buscar isso, essa qualidade, essa adequação. Bom, as tecnologias, né, elas estão já há um certo tempo, né, no mercado, com essas promessas que estão aí listadas no meu slide. Por que eu estou chamando de promessas? Porque seria impossível eu dizer para vocês que eu testei todas essas ferramentas ou que eu conversei com empresas que usam todas essas ferramentas e elas me garantiram que todas elas são boas e entregam o que estão aí. Então, eu estou dizendo aquilo que elas se propõem.
que é uma proposta muito boa. Produtividade no processo, desburocratizar, né? Reduzir tempo, que também impacta na produtividade, e chegar aos melhores candidatos, que são aqueles que são os mais compatíveis, os candidatos mais compatíveis com a empresa, mais compatíveis com aquilo que a empresa está buscando naquele momento. Tá? Então, aí já é uma primeira reflexão a vocês, aqueles que utilizam, né, dessas, os que eu estou chamando de novas tecnologias, né, mas que são ferramentas de RH que estão disponíveis no mercado, se vocês observam que realmente aconteceu isso, houve esse ganho de produtividade, houve essa redução de tempo, essa melhoria na qualidade, tá? Eu tenho conversado, né, com muitos RHs de empresas, eu entendo que quase todos estão se apoiando em algum tipo de ferramenta, especialmente para o processo seletivo, né, mas também em outras áreas, como treinamento, avaliação de desempenho, e tem reações muito diferentes, né? Tem umas empresas que estão satisfeitas e outras nem tanto, ou que se viram obrigadas a mudar algumas vezes de ferramenta até aquela que mais se adequa. A minha conclusão preliminar disso, e aí vocês podem até comentar, né, se concordam, é que assim, as empresas não vão escapar, né, de utilizar, por exemplo, esses softwares novos de recrutamento e seleção. Por que elas não vão escapar? Porque realmente eles são necessários para que se ganhe, né, essa agilidade no processo, mas isso vai exigir uma adaptação, né, delas, e vai exigir que depois de um tempo isso tudo seja avaliado para realmente perceber se chegou, especialmente nesse último item, né, na qualidade do candidato, porque às vezes você pode realmente ganhar tempo, né, queimar etapas desburocratizando e não chegar no ponto que se quer, que são os candidatos mais compatíveis. É claro que as empresas têm realidades diferentes, então, como a gente vai ver mais para frente, algumas empresas focam em candidatos que eles chamam de elite, mas não é uma elite financeira, nada, é uma elite de competências, né? E tem empresas que focam nos candidatos de nível intermediário. Nível intermediário são aqueles, né, que estão ou na liderança média, né, das empresas, ou cargos como assistentes, analistas e até estagiários, né? Ainda não vi, se alguém conhecer pode me mandar a indicação, uma empresa focada no nível operacional. Minha hipótese é porque os candidatos de nível operacional são o grupo menos digitalizado, digamos assim, e que de maior dificuldade em adequação com esse tipo de ferramenta. Acho que fica aí um desafio, né? Como atingir, né, como ter, né, essa produtividade maior, essa desburocratização, esse tempo, com uma linha ali, com um grupo de candidatos que não é tão próximo, né, ao uso da tecnologia. Mas os candidatos, né, de intermediário para cima usam muito bem, né, já a tecnologia, e isso favorece tanto a empresa prestadora de serviço em RH como a empresa contratante. Tá? Isso é uma coisa interessante que eu não sei se ficou claro, né? Mas essas novas tecnologias, elas estão sendo ofertadas, na maioria das vezes, por empresas especializadas na tecnologia. E o cliente é a empresa contratante, né? Então, pode ser entendido também como uma terceirização, né, de processos. Mas não é só uma terceirização onde você delega para uma outra empresa. Você incorpora a tecnologia, né? Através aí, tem vários tipos de contrato, mas através do serviço, né? Dessas HR Techs, como é chamado, né, no texto que eu vou passar para vocês também, no original. E aí, né, a empresa contratante, ela funciona também como um cliente, tá? Bom, eu vou falar um pouco então sobre algumas, né, tecnologias. Vou fazer alguns comentários meus. E no final desses slides, vocês vão encontrar o texto, né, da revista Exame,
onde há o material completo, tá? E eu recomendo que vocês leiam, porque esse texto é interessante e tem um segundo motivo que ele pode ser abordado na prova de vocês, tá? Que mais? O texto é de 2018, né? Então, algumas coisas que estavam ali, né, sendo prometidas, talvez já estejam num estágio mais avançado. Eu verifiquei, né, as empresas, então a imagem das empresas, ela que eu coloquei nos slides, vocês vão ver, é uma imagem atual. E eu achei que, apesar do texto já ter aí 2 anos, e nesse assunto de tecnologia, às vezes 2 anos é uma eternidade, ainda tem uma discussão bastante atual. Então, por isso que eu não atualizei o texto neste momento, tá? Mas a gente ainda vai ter mais uma aula sobre isso, então vamos ter espaço aí para novos conteúdos. Bom, vagas, né? Acredito que muitos de vocês já conheçam, né? É uma empresa que já estava no mercado há muito tempo, já está no mercado há muito tempo, e inicialmente com a proposta de fazer essa ligação, né? Captar os currículos e oferecer às empresas, né? Ou divulgar as vagas e oferecer a esses candidatos cadastrados. Então, existem várias empresas, né, com essa finalidade, né, com esse objetivo, mas essa empresa ela começou a investir também em outras coisas, tá? Então, aproveitando que ela tem esse banco, né, de carreiras, banco de pessoas, né, muito grande, né, acumulado aí ao longo de todos esses anos de atuação, ela começou a se utilizar desses dados para criar outros produtos e serviços, né? E um deles é justamente esse mapa de carreira, né, onde, a partir de uma pesquisa nos currículos cadastrados, né, ela pode oferecer a possibilidade que o candidato também pesquise sobre determinados cargos e tenha ali as informações, né, sobre qualificação, sobre salário, sobre funções, né, uma série de atribuições aí dos diferentes cargos. E é interessante porque é uma navegação mesmo que você pode fazer e usar esse tipo de informação até para o seu planejamento de carreira, para você pensar sobre para onde vou, etc. Tá? E ele foi desenvolvido, então, a partir de uma pesquisa nos dados que essa empresa já acumulou. Então, é um impacto, né, diferente aí das tecnologias no recrutamento e seleção e na carreira, tá? Essa mesma base, né, de dados, né, que eles possuem, permitiu então que eles investissem numa ferramenta de análise preditiva de currículo, ou seja, uma leitura eletrônica, né, e avaliação desses currículos, tá? Isso é feito através da ciência de dados, e o objetivo deles é que seja voltado para a estratégia dos negócios, ou seja, a estratégia do cliente que está solicitando esta análise. Eu acho que é bastante complexo, eu acho que hoje a gente tem tecnologia em ciência de dados para isso, né? E vejo que essa empresa tem uma vantagem de ter muitos dados, né? Talvez uma empresa menor, que não tenha tantos currículos cadastrados, não tenha o que a gente chama, né, na estatística, da massa crítica, né, de dados para que a análise gere um resultado realmente bom, né, adequado. E especialmente com essa pretensão aí de que seja focado, né, na estratégia de negócio. Estou pensando aqui na dificuldade disso, uma vez que cada empresa cliente tem uma estratégia de negócio diferente, né? Então, se o meu cliente é a Natura, a estratégia de negócio é um, se o meu cliente é a Ambev, a estratégia de negócio é outra, assim, com cultura, valores, né? E uma série de coisas, tá? Mas, enfim, se a gente pensar, né, até no histórico, a gente já falou na unidade sobre processo seletivo, né, sobre a análise do currículo. E eu mencionei naquela unidade, muito rapidamente, que o currículo podia ser analisado pessoalmente ou por ferramentas eletrônicas. E esse é um exemplo. Então, se a gente pensar no histórico, né, do currículo,
Então existiu, né, o primeiro, ele não existia, aí ele começou a entrar, ele começou a ser usado, né, como essa fonte, né, dessa primeira informação, do contato. Aí você já começa a ter o trabalho de classificar e desclassificar, né, o currículo que interessa ou não. E hoje a gente está chegando nisso, né, onde essa primeira leitura e análise, ela pode ser feita, né, por softwares. Estou falando dessa empresa, existem outras que oferecem, então é mais uma questão de conhecimento do mercado do que uma defesa minha de qual tecnologia ou qual empresa deve ser adotada. Aqui é uma outra, tá? Chamada Matchbox. Essa eu não sei, né? Quem de vocês já se cadastrou nela, tá? Podem comentar. Mas ela tem uma proposta um pouco diferente, que é um processo feito a partir de gamificação. Gamificação vem da palavra game, que significa jogo, né? Então, eles fizeram um questionamento dos testes mais tradicionais que eram utilizados em função de que muitos testes eles são baseados na autopercepção do candidato. Então, eu já comentei com vocês a respeito de testes e assessments, né? E vocês também já têm alguma experiência sobre isso e já puderam observar que o teste, muitos deles, de fato, são sim, né? Baseados numa resposta. Desculpa, gente, voltando aqui. Numa resposta declaratória, né? Então, um exemplo da aula passada, né? Eu falo bem em público, numa reunião eu espero o outro se colocar. Eu vou responder de acordo com a forma como eu me percebo, né? E aqui eles têm a ideia de colocar a situação através de um jogo, né, de um game, e fazer com que o candidato tome a decisão no tempo real, né? Então vai aparecer a situação e ele vai ter que responder como num jogo vocês devem ter experiência aí, de jogos eletrônicos, tá? E esses games, alguns são individual, alguns são em grupo e também há o uso da realidade virtual, tá? Então é uma ideia, né, de utilizar, de juntar, digamos assim, né, coisas que já existem, porque os games já existem há muito tempo, a realidade virtual também está aí, né, há bastante tempo, né? Ideias de que o processo seletivo ele tem etapas individuais e em grupo, então desde a entrevista tradicional, que é individual, já foram surgindo a dinâmica de grupo, a entrevista em grupo, então o uso, né, você colocar o candidato em situações de interação, em alguns momentos, em situação de testes individuais, também são coisas comuns que acontecem nos processos, né? E aí você usa isso e traz, né, para uma realidade eletrônica e oferece essa situação, né, de games para que ele vá então sendo testado a partir das situações que são propostas nesse jogo, tá? Então, gostaria até de ouvir comentários se alguém já utilizou como recrutador ou como candidato alguma plataforma, né, não necessariamente essa, que realmente se utilize de jogos, né, porque isso acho que é uma tendência. Eu já vi vários alunos que vêm me trazer isso, né? Eu fui no processo tal e eu tinha que fazer um jogo, eu tinha que entrar numa plataforma, né, e ficar lá jogando, né, e sendo testado ao mesmo tempo dentro dessa proposta. Bom, essa empresa é considerada uma empresa nova, né? Então, ao contrário da primeira que eu falei, que era o Vagas.com, que já era bastante tradicional no segmento, e ela simplesmente incorporou, né? Simplesmente não, né? Mas ela incorporou novas tecnologias ao trabalho que ela já fazia, né? De recrutamento e seleção. Outras empresas foram surgindo já dentro dessa ideia de trazer, já iniciar com novas
tecnologias, tá? Então são chamadas startups porque são empresas novas que, além de serem novas, estão trazendo um modelo de negócio novo, né? Supostamente novo para o mercado. Então, qual seria a proposta, né, para a gente fazer um pouquinho de marketing, né? Essa daqui é voltada, né, para uma avaliação de competências dentro de um processo seletivo que eles chamam que é um processo seletivo contínuo. Ou seja, ao se cadastrar, você vai recebendo, né, propostas de testes, né, diferentes, uma linha, digamos assim, de testes, onde as competências, as diversas competências vão sendo avaliadas, e aí os candidatos são classificados no nível, a partir do nível, né, de competências. Essa empresa tem essa proposta de trabalhar com o nível alto. Então, o que acontece? Ao se cadastrar, né, se você não, conforme não vai atingindo, né, os níveis mais elevados, as pessoas saem da plataforma, né, e eles ficam então com esse banco, que foi classificado como um banco de elite, mas na verdade é um banco de pessoas de alto nível de competências, certo? É a proposta, né? Então, eu não conheço internamente para saber quais são os testes, como que essas competências são avaliadas e por que esse banco realmente reflete esse nível mais alto de competências, né? E aí eu volto, né, um pouco à discussão que eu falei no começo, né, que quem na verdade vai decidir isso, né, se esses testes estão adequados e se esse banco chamado de elite é realmente um banco de elite, é a empresa cliente, né, que ao testar isso e usar isso nas suas contratações, vai com o tempo ter um resultado, né, e falar, bom, olha, essa contratação realmente eu acertei mais a partir do uso dessa ferramenta ou não, né, ou depositei toda a minha confiança que realmente eu estava trazendo um grupo de candidatos de alta competência e isso não se revelou no dia a dia da empresa, né? Então, como é uma ferramenta nova, né? Então, ela está acredito que nesse processo. Mas a avaliação de competências, né, principalmente assim através de ferramentas eletrônicas, ela vai seguir muito o modelo, né, que nós já falamos aqui na unidade 6, que é o modelo dos assessments, né? E, então, na verdade, o que acontece, né? São a incorporação de vários assessments diferentes e de algum tipo de análise, que também vai se utilizar, né, de meios eletrônicos e tal, para a classificação, então, desses candidatos. Bom, essa é uma empresa que eu já ouvi várias RHs dizerem que se utilizam, e ela, né, me chamou a atenção por algumas características, né? Por exemplo, ela não é focada em recrutamento e seleção, tem uma variedade de ferramentas abrangendo ali vários subsistemas de RH, avaliação, desenvolvimento e tal, né? E eles têm uma produção de conteúdo, eles trabalham muito com o marketing de conteúdo, né? E produzem muito conteúdo em diversos assuntos. Eu mesmo já me utilizei aqui, né, de conteúdos deles, às vezes textos curtos, né? Ou vídeos, né? Então eu acho que eles acabam se destacando muito no meio eletrônico porque dão essa facilidade, né? Oferecem esse primeiro conteúdo, né? Contribuem ali para que você tenha algum conhecimento. E esses conteúdos, né, produzidos por empresas, evidentemente que eles são conteúdos superficiais, mas eles te ajudam a ter a primeira ideia, né? Você ouviu aquele termo, soft skills, peraí, o que é soft skills? E aí você já vai ter uma primeira ideia que daí você pode se utilizar para então pesquisar, né, e melhorar seu conhecimento nisso. Então, eles se utilizam bastante disso, quem usa Google para pesquisar sobre temas já deve até ter observado, né? E eu faço esse alerta, né, que apesar de existir esse conteúdo, a gente tem que saber como utilizá-lo e para quê.
Mas voltando especificamente à questão das ferramentas, né, dessa empresa, o foco deles não é, como a empresa anterior, a elite, né, mas sim os candidatos também do nível intermediário, né, como eu já falei anteriormente. E também, né, em todas as suas ferramentas, né, ter um uso ali da inteligência artificial. Então, são muitos recursos, né? Essa inteligência artificial baseada em dados, né? Também acumulados, e dados obtidos a partir dessa interação. Então, a partir do momento que o candidato ou a empresa entra nas ferramentas, ele vai fornecendo uma série de dados, né, que vão permitir a alimentação aí, né, de bancos, né, e que essa inteligência artificial atue em função do que está se buscando, nesse caso aí, um bom processo de recrutamento e seleção, né? Aqui, né, já uma outra startup, né? E aqui você vê que ela já tem uma linguagem visual, né? Já usa essa questão da gamificação na sua própria home e já está aqui a promessa, né? Aumento de até 400% na eficiência do seu processo seletivo, né? Então, acho que isso é bem pretensioso, né? Está dizendo aqui que é um software, né, de recrutamento e seleção totalmente à distância. Peço comentários aí, né? Se alguém conhecer essa empresa, pode postar. Vou abrir um chat, né? Um chat não, desculpa, um fórum, para que vocês se manifestem, né? Então, qual que é o foco dessa empresa, né? São empresas com alto volume, né? Então, se vocês forem ler o texto hoje, vão ver que um dos clientes era, por exemplo, uma empresa que tinha o call center. Call center é alto volume de contratação, né? Pela natureza do negócio, você tem ali uma área grande, né? Que na maioria das vezes precisa de muito funcionário. É uma área inicial, ou seja, operacional, primeiro emprego, né? Muitas vezes, rotatividade alta, né? Então essa rotatividade gera necessidade de novas contratações. Então é uma área de alto volume. Você precisa estar praticamente constantemente, né, recrutando e selecionando para essas áreas. Então, para essas áreas, realmente a promessa do dinamismo, do aumento da eficiência é muito importante, né? E aí a empresa também estaria investindo, né, em outros indicadores, como a questão da medição do impacto social da empresa. Todas essas tecnologias, né, oferecidas, elas têm, então, como eu falei, algum tipo de promessa, uma contrapartida para a empresa contratante. Uma demanda que eu tenho visto, né, nos RHs das empresas e que leva à adoção dessas tecnologias, além da questão da agilidade, da eficiência, é justamente essa questão da medição. Então, aí eu coloquei a medição do impacto social, mas na verdade o RH, hoje em dia, ele é cobrado para ter indicadores e apresentar indicadores, né? E muitas vezes não, na verdade, muito difícil se construir indicadores internamente, né? Então, essas ferramentas acabam fornecendo apoio para isso, porque elas já têm, né, muitas delas, um conjunto de indicadores incorporados, e ao se utilizar delas, você vai ter facilidade de ter relatórios, né, números. Então, desde coisas mais objetivas e que já são tradicionais do RH, como rotatividade, absenteísmo, atrasos, né, você consegue juntar, né, nessas ferramentas satisfação, aderência à cultura, uma série de outros indicadores, né, sobre os quais, muito provavelmente, o RH vai ser cobrado ou já está sendo cobrado. E ele quer responder isso, né, para os seus superiores ou para as outras áreas da empresa, até para poder mostrar
o resultado das suas práticas, o resultado do seu trabalho, né? Então, isso seria um outro benefício agregado da tecnologia, que é a facilidade na produção de relatórios e indicadores, e isso está realmente sendo uma demanda dos RHs. Não sei se vocês sentem essa pressão, né, na atuação de vocês, ou já sentiram, mas se não sentiram é porque vão sentir em breve, né, porque apesar de lidar com pessoas e apesar de lidar com muitos resultados, né, que são intangíveis, sempre vai ser e está sendo cada vez mais necessário transformar essas respostas em dados objetivos, tá? E aí, então, isso pode também facilitar caso vocês, como RH, um dia estejam, por exemplo, para escolher entre uma dessas plataformas, essas que eu falei e outras que existem no mercado. Observem isso, o que você vai pegar de volta em termos de relatório, de número, e como o uso desses dados vai contribuir com o seu trabalho, de duas formas. Para a melhoria dele, né? Então, você vai observar pelos indicadores aquilo que precisa ser melhorado e poder pensar, né, em ações de melhorias, e também para demonstração do seu resultado de uma forma objetiva, né? Então, quando você tiver aquela reunião, né, com seus superiores, né, com o diretor da empresa, com o presidente, você ter ali números para mostrar. Por quê? Porque números são a linguagem da empresa e trazem uma demonstração mais clara, né, dos resultados e vai te dar um determinado conforto, porque muitas vezes você vai perceber que as práticas dão um resultado, mas a percepção subjetiva não te ajuda, né, a realmente sistematizar, mostrar, né, os resultados, certo? Bom, então essa é a fonte, já falei, né, recomendo a leitura do texto, tá? E recomendo, então, que vocês utilizem a segunda parte da aula para fazer a leitura do texto, tá? E a resposta da atividade que eu vou colocar no fórum, que é baseada nisso, nessa discussão sobre o uso de novas tecnologias em apoio ao RH, e em apoio especificamente aqui falando sobre a questão do recrutamento e seleção, tá bom? Então, leiam o texto, é um texto do Portal Exame, ou seja, texto jornalístico, a leitura é uma leitura fácil, fluida, agradável, tá? E usem isso para a reflexão de vocês, não só pensando, né, na atividade que eu estou propondo, mas também no aprendizado e no uso profissional de vocês a respeito da adoção ou não dessas tecnologias, e quais e como elas devem ser escolhidas, e como essas promessas, né? Porque quando a gente fala as coisas do lado da empresa, a gente fala o que ela se propõe, o que ela está prometendo, né? Como você vai avaliar, né? Se as entregas, né? Se tudo isso que é dito está sendo realmente entregue e está agregando valor para o RH, para a empresa, para o negócio, para as pessoas, para tudo que está envolvido num processo de recrutamento e seleção, que é um processo tão importante, tão complexo, como a gente vem falando aí desde do começo do semestre, ok? Então, permaneçam na plataforma, tá? Para as atividades de continuidade, então, dessa aula. Um abraço.